Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Lucas novamente e dessa vez eu quero mostrar uma outra alternativa aqui de software de Looking Glass que vocês podem utilizar, que é o Hyperglass, né? Também é um Looking Glass bastante utilizado pelo pessoal da comunidade, tem uma boa compatibilidade, né? Aqui eu estou no site oficial deles, né? O hyperglass.dev mostra aqui a quantidade de equipamentos e softwares de roteamento que ele é compatível, então pouco provável que você não consiga, né, usar aí dentro da sua rede. Ele é um software open source e também gratuito, então você pode instalar ele aí tranquilamente dentro da sua rede. Ele, diferente do outro Looking Glass, que é bastante utilizado também, que é baseado em PHP, ele é baseado em Python, né? Mas a instalação que a gente vai fazer, e eu já vou mostrar isso para vocês logo mais, nós vamos usar o Docker, né? Que é a forma, digamos assim, que eles recomendam que você instale o Hyperglass dentro da sua rede, tá bom? A topologia é a mesma, né? Então, que a gente já viu ali no outro tutorial, a gente tem aqui uma rede vermelha e uma rede preta. A ideia é nós implementarmos o Looking Glass aqui na rede preta para que todo mundo, e no nosso caso aqui da topologia só tem um outro sistema autônomo, né, o vermelho aqui, consiga acessar esse Looking Glass e visualizar informações de roteamento dele e também fazer alguns testes de conectividade, como por exemplo o ping ou usar ali o traceroute também, ok? Então o cenário é o mesmo, o que vai mudar é o software que nós vamos implementar aqui, que nesse caso vai ser o Hyperglass e vocês vão ver que é um pouquinho diferente ali do outro Looking Glass que nós configuramos, ok? Então é isso e agora a gente pode começar as configurações. Bem, pessoal, então agora nós vamos fazer aqui a instalação do Hyperglass, tá? Lembrando, tudo que eu vou fazer aqui no tutorial, eu tirei aqui da documentação oficial do Hyperglass, tá? Tem algumas coisas que você tem que procurar em outras fontes, tá? Algumas coisas que ficam subentendidas, então por isso que é importante até a gente fazer esse tutorial aqui para mostrar para vocês como que instala sem, sem muito sofrimento, ok? Mas basicamente tudo que eu vou mostrar aqui, você encontra aqui também na documentação, tá? Não tem como mostrar todas as features aqui do Hyperglass, tem bastante coisa que você pode customizar, que você pode colocar dentro dele, tá? Mas a gente vai fazer aqui uma instalação, digamos assim, mínima, básica, tá bom? Primeiro, quando você entra aqui na parte de instalação, ele te dá duas coisas aqui, duas opções de você instalar o Hyperglass, usando o Docker ou com uma instalação manual. Utilizando o Docker é o que eles recomendam, tá? Então aqui, ó, Docker is the recommended method for running Hyperglass. Então é o método recomendado para você usar o Hyperglass. O Manual Installation você também consegue instalar, mas só qual que é o problema disso daqui? Você tem que instalar todas as dependências, você tem que instalar todos os softwares aqui, o Python, o Node.js, o Redis, tudo por conta própria. Dependendo da versão do Linux que você vai usar, você vai ter ali incompatibilidade de versões, então às vezes você não vai conseguir achar, por exemplo, no repositório oficial da sua distribuição, essa versão aqui do software, então você vai ter que baixar ela direto ali do site, né, ou de um outro repositório, isso vai te dar mais trabalho. Sinceramente, eu tentei instalar aqui da forma manual. Não é uma tarefa fácil, né? E não funcionou assim 100%. Ficou coisas ali meio que estranhas, não funcionando corretamente. Com Docker, eles recomendam e realmente é a forma mais fácil, ok? No nosso caso aqui, eu estou usando o Debian, tá? Como o meu servidor. Já está tudo funcionando aqui, tá? Como a gente fez anteriormente, eu instalei o FRR aqui no nosso Looking Glass, né? No nosso servidor. Se eu acessar ele aqui usando o VTYSH, vamos dar um show BGP IPv6 Unicast. Estou recebendo aqui as rotas, né, do meu sistema autônomo vermelho aqui, né, o 003. Já fiz a configuração ali para o meu roteador preto aqui da borda passar as rotas, né, para o meu Looking Glass e já está tudo funcionando. Essa parte eu não vou precisar fazer novamente, ok? O que que eu vou ter que instalar aqui? Como a gente vai usar o Docker, eu preciso instalar o Docker, tá? Se você já tiver instalado no seu servidor, tudo bem, ok, pode pular essa parte, né? Mas se você não tiver ele instalado, você vai precisar instalar.
Eu também vou usar aqui a documentação oficial do Docker para fazer a instalação no Debian, né? Então ele ensina aqui você adicionar o repositório e tudo mais. Então todos os comandos que eu vou usar eu tirei aqui da documentação, ok? Então a primeira coisa aqui, vamos dar um apt update, atualizar aqui os nossos pacotes, ok? Tá tudo certo. Vamos instalar as dependências aqui que ele pede, que é o CA Certificates e o curl. Eu acho que eu já tenho instalado. Ok, já tem instalado, tá tudo certo. Vamos agora adicionar aqui as chaves do repositório do Docker. Lembrando, eu tirei esses comandos de lá, da documentação oficial. Vamos adicionar aqui o repositório oficial e dar um apt update. Ok. Agora nós podemos instalar o Docker e todos os outros pacotes que ele pede para a gente ali na documentação. Novamente, dependendo aí da sua internet, pode ser que demore um pouquinho, tá? Mas é só aguardar que ele finaliza. Feito. E lá na documentação ele pede para nós rodarmos um comandinho para testar se o Docker foi instalado corretamente, que é esse Docker run hello world. Aí ele vai subir aqui um containerzinho, vai dar um hello aqui, hello from Docker. Essa mensagem mostra que a instalação parece estar funcionando corretamente, né? Então, se ela aparecer é porque funcionou e pronto, né? Instalamos aqui o Docker no Debian sem muito sofrimento e agora nosso ambiente aqui ele já está preparado para, enfim, nós instalarmos aqui o Hyperglass. Agora, para fazer a instalação aqui do Hyperglass, a primeira coisa que nós vamos fazer é criar um diretório dentro do etc chamado Hyperglass. Vai ser dentro desse diretório onde nós vamos colocar as configurações dos nossos dispositivos e os comandos, né, que nós iremos utilizar ali para fazer as nossas consultas, ok? Agora, nós vamos entrar aqui dentro da pasta opt, que é onde nós vamos colocar o Hyperglass efetivamente falando. E para baixar aqui ele, nós usamos o git clone e ele vai baixar o diretório ali do Hyperglass para gente. Rapidinho, vamos entrar agora aqui na pasta Hyperglass, né? Dar um ls-l. Nós já temos aqui todos os arquivos que nós vamos precisar na nossa instalação e nós vamos usar o Docker, tá? Então, essa instalação aqui vai ser a nossa base e a gente vai usar o Docker para ele instalar aqui as coisas lá nos containers, ok? O próximo passo é nós copiarmos o arquivo aqui .service lá para aquele diretório /etc do Docker. Para que a gente precisa fazer isso? Para que nós possamos usar o systemctl para startar, parar, né, ou dar um restart no serviço ali do Hyperglass, tá? Então, a primeira coisa aqui é nós usarmos o comando cp para copiar o arquivo .service que já tem aqui dentro da pasta samples, né, do Hyperglass e copiar lá para a nossa pasta /etc Hyperglass. Depois disso, nós vamos criar um link, né, que vai apontar o nosso arquivo .service lá no etc para dentro da pasta do systemd, ok? Para a gente conseguir usar o systemctl aqui para gerenciar o nosso Hyperglass. Depois disso, nós damos um reload aqui nos daemons, né, do system, do systemd, e vamos dar um enable aqui no Hyperglass, ok? Então, teoricamente, ele já está funcionando. Se a gente tentar dar um systemctl restart aqui, por exemplo, Hyperglass, ele já vai aparecer para a gente aqui como um serviço válido dentro do systemctl. Isso daqui facilita muito a vida, tá, na hora de gerenciar ele. Próximo passo é criar esse arquivinho aqui, ó, o .env, lá dentro do /etc /hyperglass. Isso daqui é um arquivo que você pode colocar variáveis de sistema aqui dentro, e aí o Hyperglass vai usar essas variáveis de sistema, ok? Se vocês quiserem saber mais depois,
aqui na documentação, né, Environment Variables aqui, e ele mostra todas as variáveis de sistema, qual que é o valor padrão que ela vem e o que que você consegue colocar aqui de diferente, né? O que você consegue alterar, tá? No nosso caso, nós não vamos usar esse arquivo, mas ele precisa estar aqui, né? Se esse arquivo não estiver presente, na hora que você tentar startar ali o Hyperglass, ele vai dar um erro, tá? Então, confia em mim, já fiz os testes aqui, então cria esse arquivo e deixa ele ali vazio mesmo, tá? O próximo passo, que não é obrigatório, mas a gente vai fazer para que tenha alguma coisa ali dentro do nosso Hyperglass, é você copiar aqui esse arquivo sample devices para dentro do barra/tc Hyperglass devices.yaml, tá? Esse arquivo YAML aqui, devices, como o nome já diz, é onde nós vamos cadastrar os nossos dispositivos. Então a gente vai colocar ali as informações do endereço IP desses dispositivos, que tipo de plataforma que ele é, né? Se é um roteador ali, por exemplo, Cisco, um Juniper, se é um FRR, para ele saber quais comandos que ele vai utilizar e também quais credenciais desse arquivo. Então desse arquivo não, desse dispositivo. Então tudo que é relacionado a dispositivos nós vamos colocar dentro desse arquivo aqui, devices.yaml, ok? O próximo passo aqui é nós criarmos uma rede lá dentro do Docker, né? Essa rede, ela vai ser utilizada pelo container ali do Hyperglass para se conectar aqui com a nossa internet simulada e para que as pessoas consigam acessar ele externamente, tá? Se você não criar, você criar o container aqui direto, ele tem uma rede aqui, né? Só essa rede ela é só IPv4, ela não é IPv6 e tá abaixo de um NAT, então você teria que fazer um redirecionamento ali de portas, e a gente não vai querer isso, né? Nossa rede aqui ela é toda IPv6, né? IPv6 only, então a gente vai rodar tudo em IPv6, então nós vamos criar essa rede em IPv6 e deixar ela disponível ali para a internet, para que as pessoas consigam acessar o nosso Hyperglass, tá? Como que eu vou criar? Eu vou usar esse comandinho aqui, um comandinho um pouquinho grande, né? Mas é o Docker Network Create. Então nós vamos criar aqui uma nova rede. Essa rede ela vai estar dentro ali do Drive Bridge, porque a gente quer, né, que essa rede ela tenha um acesso ali externo. Ela é IPv6. A subrede que nós vamos usar é essa daqui, né? O 3FF faca 1/64, que está dentro do nosso prefixo aqui, /32, tá? Que nós estamos utilizando no nosso sistema autônomo. Qual que vai ser o gateway? Né? O gateway vai ser o 3FF faca 11, que vai ser o nosso próprio host aqui, tá? O nosso próprio servidor. Lembrando, né, a gente está instalando tudo dentro de um servidor só, igual nós fizemos lá no outro Looking Glass. E esse comandinho aqui é para nós informarmos para o Docker qual que é a interface que ele vai estar relacionado. Então, no nosso caso é NS3, né? No caso aqui, NS3, que é essa interfacezinha aqui que está conectada com o nosso roteador. Ok? Então, basicamente, nós estamos criando essa rede aqui e falando para ele, ó, essa rede ela vai ter uma conexão ali externa, né? O endereço IP que essa rede vai usar, o subrede é esse daqui, o gateway vai ser esse daqui e vai estar relacionado com essa interface ENS3, ok? E aqui é o nome dessa rede, vai ser simplesmente Hyperglass, tá bom? Então, eu vou copiar aqui esse comando, vou dar um Enter, ok? Quem tiver mais dúvidas, de novo, dá uma olhada lá na documentação do Docker, ele mostra aqui as outras opções de rede que você pode criar, o que você tem como possibilidade, de funcionamento aqui dentro do Docker, ok? Então, criei essa rede, se eu quiser visualizar ela, eu posso usar o comando Docker Network ls, né? Então, nossa rede está criada aqui, né? O Hyperglass. E agora, o próximo passo é quando você for subir aqui os containers, o Hyperglass ele vai usar esse arquivinho aqui, ó, é o compose.yaml, tá? Esse arquivinho ele já vem basicamente pronto, só que a gente vai fazer algumas alteraçõezinhas nele aqui, tá? Por exemplo, aqui ele coloca o IPv4 aqui 0.0.0.0, né? Nós vamos alterar isso daqui. Por padrão, se você não definir uma rede, e se você olhar aqui no arquivo, você vê que não tem nenhuma rede definida, ele vai usar a rede padrão aqui do Docker, né? A gente não quer isso, né? A gente quer colocar a nossa rede. Então,
eu já preparei aqui também um arquivinho, né, uma colinha aqui para a gente não precisar ficar digitando tudo isso. É um YAML também aqui, né, do compose.yaml, né, é o mesmo formato, as mesmas informações que você vai encontrar no que já vem padrão aqui do Hyperglass, só que eu alterei aqui, coloquei dois pontos para nós utilizarmos o endereço IPv6. Aqui embaixo eu criei, né, essa configuração a mais, adicional, para falar para ele, olha, eu vou usar essa rede aqui Hyperglass, chamada Hyperglass, que eu criei anteriormente, vai ser uma rede externa, né? Externa não, né? Vai receber ali conexões externas. Eu adicionei aqui no Redis para utilizar essa rede também e adicionei no Hyperglass essa rede também. Só que eu coloquei uma informação a mais, que eu quero que esse container aqui do Hyperglass ele rode com esse endereço IP aqui, o 3FF faca 1, dois pontos, 100, tá? Porque eu quero deixar um IP estático aqui, eu não quero que ele pegue um IP aleatório. No caso, o Redis aqui vai pegar um IP aleatório e tudo bem, né? A gente não precisa se preocupar com isso. Se você quiser também definir um endereço IP para ele, fica à vontade, tá bom? Então, vou copiar essas informações aqui, vou entrar no Compose aqui que já veio com ele, eu vou apagar essas informações e vou inserir essas novas, ok? Toma bastante cuidado aqui, tá, pessoal, na hora de você editar ou mexer nesses arquivos, porque qualquer indentação errada, ele pode acabar te atrapalhando, tá? Então, salvei aqui, ok? Tá tudo certo, creio eu. E a gente pode dar o systemctl start hyperglass. E aí, essa hora que você pode tomar um café, você pode, dependendo aí do poder de processamento da sua máquina, do seu link de internet, isso daqui vai demorar um pouquinho, porque ele vai baixar ali as informações dos containers e vai começar a fazer a instalação dele aqui dentro do seu servidor. Então, pode dar um tempinho, espera um pouquinho, que quando ele terminar, ele vai, né, pular ali a linha, teoricamente já vai estar tudo instalado, ok? Então a gente já volta. Bem, voltei com a mágica da edição, né? Todo o processo aqui já funcionou. E se você quiser, né, saber, nossa, realmente, será que o meu Hyperglass subiu? Será que ele está funcionando? Será que ele deu um erro? Você pode usar um comando aqui no Docker chamado Docker Logs, tá? E aí você coloca aqui o nome do container. No nosso caso, como que eu sei o nome do container? Nunca mexi com isso daqui. Dá um Docker PS aqui, né? O comando Docker PS, e aí ele tem o nomezinho aqui do container. No nosso caso aqui é o Hyperglass, né? Tem o Hyperglass e tem o Redis aqui, ou você usa o ID dele, tá? No nosso caso, deixa eu aumentar aqui o terminal. Então, nesse caso aqui, a gente tem aqui o nome dele, Hyperglass 1, né? E tem o ID dele. Então, se eu quiser saber informações aqui de log do Hyperglass, eu posso usar o Docker Logs, e aí eu coloco aqui o nome dele, e ele traz para mim o log. Então, se tiver um erro, se ele travou no meio do caminho, ele vai mostrar aqui. No nosso caso, ele mostrou Starter Server Process, deu tudo certinho, Application Startup Complete. Então, teoricamente, o nosso Hyperglass ele funcionou. E como que eu vou testar, né? O Hyperglass, se nós voltarmos aqui dar o Docker PS novamente, vocês vão perceber que ele está rodando aqui na porta 8801. Não, 8801 não, desculpa, 8001. Então, eu conseguiria acessar ele aqui através de uma interface web. Então, eu vou abrir aqui o meu PC cliente 1, tá? O que que eu fiz antes aqui do tutorial para simular um DNS, né? Porque ninguém vai ficar digitando o endereço IP ali na barra, né? Quando você for disponibilizar isso para fora, você vai querer colocar um nome bonitinho, usando ali um nome de domínio. Então, como eu não tenho um DNS aqui, eu usei o arquivo hosts e criei essa entrada aqui, apontando lá para o 3FF faca 1 100, né? Para o hyperglass.semanacap11.br. Então, vou entrar aqui no meu navegador, hyperglass.semanacap11.br e vou colocar aqui o 8001 no final. A gente vai esperar ele carregar aqui e ele não vai carregar. Por quê?
Bem, eu tenho esse meu sistema autônomo aqui, o 3FF Faca, né, barra 32. Só que quando nós criamos lá, né, o nosso. Eu apaguei aqui, deixa eu voltar. Quando nós criamos aqui a nossa rede, né, no Docker, a gente falou para ele, ó, eu quero que você use essa subrede aqui, o 3FF Faca 1/64. Só que esse meu roteador preto aqui, ele não tem uma rota para cá, né? Eu não criei uma rota para essa subrede. Então eu preciso apontar isso aqui, tá? Isso daqui é no meu cenário, tá, pessoal? Na vida real, você que vai ter que fazer essa parte de roteamento aí dentro da sua rede, tá? No meu caso aqui, eu não tenho uma rota apontando para essa subrede aqui, e aí por isso que eu vou precisar criar ela aqui, senão o meu cliente aqui, né, quem vai usar o meu Looking Glass não vai conseguir acesso a ele, tá bom? Então vou abrir aqui o meu roteador. Ele fechou. Pera aí. Tentar abrir de novo. Ah, agora foi. Vou entrar aqui no meu FRR e vou criar uma rota estática ali, só, né, para fins didáticos aqui. Então, vou criar uma rota estática, o 3FF faca 1/64, né, para essa rede, essa rota, e apontando para o faca 10, que é o endereço aqui do meu servidor, tá bom? Criei a rota estática. Agora, teoricamente, se eu der um try again aqui, ele vai funcionar. Tá? Então ele abriu aqui o sitezinho do Hyperglass, tem aqui o nosso dispositivo de exemplo, que foi aquele que eu copiei, né? Óbvio, ele não vai estar funcionando. Se eu tentar fazer qualquer tipo de consulta aqui, ele vai dar erro, deveria dar erro, deu erro, porque ele não encontrou, ele tentou buscar lá no 127.0.0.1 e não vai ter nenhum nada configurado ali para receber essa requisição dele, mas pelo menos o nosso ambiente ele está funcionando, o Hyperglass subiu, né? Aqui pelo menos a interface web. Agora nós vamos passar para a próxima parte, que é configurar aqui o nosso SSH para receber essas requisições do Hyperglass, ok? Bem, então agora nós temos o Hyperglass funcionando aqui, entre aspas, né? Está acessível, pelo menos, pelo nosso usuário. O que nós temos que fazer agora? Bem, a gente tem que configurar o SSH, porque nós vamos usar o SSH, assim como nós fizemos no outro software lá de Looking Glass, né, em PHP, para que o Hyperglass faça as requisições no nosso FRR, tá? Só que o Hyperglass ele funciona um pouquinho diferente do que o outro Looking Glass que nós utilizamos. No outro Looking Glass, ele usava ali um código em PHP, construía um comandinho ali de SSH e mandava o comando via SSH lá para o nosso roteador, e aí o roteador processava, né, esse comando e exibia a informação. O Hyperglass, ele usa aqui o NetMico, né? Se você não sabe o que é NetMico, eu recomendo que você veja uma das nossas semanas de capacitação anteriores, né? Em que nós convidamos o Matheus Leal para falar um pouquinho sobre ferramentas de automação ali para redes. Ele falou um pouquinho do NetMico, mas basicamente é uma biblioteca ali no Python que você pode usar para fazer várias configurações ali de rede. Então, ele usa o NetMico para logar dentro do SSH, fazer o comando ali dentro, né? Então ele loga no SSH ali do dispositivo, faz o comando e depois ele sai, né? Então ele não manda o comandinho direto. Então ele funciona um pouquinho diferente do outro Looking Glass e por isso nós vamos fazer uma configuração também diferente, né? Para deixar o nosso SSH ali mais seguro, né? E evitar que ele seja abusado, né? Que alguém consiga acessar ele e se conseguir, mesmo que conseguir acessar ele a gente se proteja, né? Então, fazer várias camadas aqui de segurança, tá bom? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é instalar aqui o SSH, que eu não instalei ainda. Ok, SSH aqui instalado. Vamos criar o nosso usuário, que vai ser o mesmo usuário aqui, o LG User. Já vamos adicionar esse usuário ao FRR e ao FRR VTY, para ele conseguir ter acesso aqui ao nosso VTY. Vou criar aqui também uma pasta chamada .ssh dentro do Hyperglass, dentro do barra etc Hyperglass, porque vai ser aqui que a gente vai armazenar a chave para nós conseguirmos ali acessar o nosso usuário, tá? Vou gerar a chave, falando aqui nela,
Já vou gerar ela. Ele vai pedir a pasta. Vamos usar a pasta que nós acabamos de criar, hyperglass.ssh, e vou chamar essa chave de chave underline hyperglass. Aqui tem um ponto, né? Na outra vez a gente criou uma senha, né, para proteger essa chave. O Hyperglass, ele não permite que nós façamos isso, né? Se a gente colocar aqui uma senha nessa chave, ele não consegue, ele não tem um módulo ali para descriptografar ali, para usar a senha da chave, né? Então a gente, infelizmente, tem que deixar essa chave aqui sem senha, tá? É uma pequena falha aqui de segurança que a gente vai ter que ignorar, tá bom? Então deixamos aqui sem senha, ele gerou a chave, vamos dar uma olhadinha lá na nossa pasta se a chave foi gerada corretamente. Ok, foi gerada aqui. Vamos mudar a permissão dessa pasta aqui do Hyperglass, né? Usando aqui o chmod. Então, novamente, vamos dar uma olhada, né? Mudou aqui a permissão da pasta, ok? E agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos criar a pasta .ssh lá no nosso usuário LG User também. E criar também o arquivinho Authorized Keys, que vai ser o arquivo que nós vamos utilizar ali para armazenar a chave pública, né, do SSH que a gente acabou de gerar para conseguir acessar aqui o nosso SSH usando esse usuário LG User, ok? Então vou pegar a chave pública agora, né, usando aqui o comando cat, vou pegar a chave pública e vou armazenar ela lá no nosso arquivo Authorized Keys. Próximo passo é mudar o permissionamento do Authorized Keys, né, para que só o nosso usuário LG User tenha permissão aqui de leitura e escrita nesse arquivo. Vamos mudar o, o dono ali da pasta .ssh, né? Vamos dar uma olhada lá rapidinho, só para a gente confirmar isso. Se nós olharmos aqui, agora quem é o dono é o root, né? Agora vamos usar aqui o -R para mudar isso. E observando agora o LG User é o dono da pasta. E vamos mudar o permissionamento dessa pasta também, para que somente o LG User tenha acesso a ela, ok? Agora o que nós vamos fazer? Como eu disse, o Hyperglass ele acessa via SSH aqui o nosso roteador, nosso FRR, né, no caso, e ele executa os comandos ali dentro. Só que se eu deixar aqui aberto, e alguém conseguir essa chave de alguma forma, ele pode executar um monte de comando, né? E aí ele pode dar um ls numa pasta, pode dar um cd em outra pasta ali e tentar de alguma forma buscar informações sobre o equipamento ou sobre a minha rede. Então a gente vai limitar isso, né? A gente vai colocar uma camadinha de segurança aí para que esse usuário ele logue dentro de um shell, digamos assim, restrito, né? E que dentro desse shell só tenha os comandos que nós queremos liberar para esse usuário, né? Então, na outra vez lá, no outro Looking Glass, a gente criou um arquivinho lá e aquele arquivinho, toda vez que vinha um comando do SSH, ele olhava no arquivo se aquele arquivo tinha ou não ali o, o comando liberado, ele liberava. E também o outro usuário, a gente não deu a permissão para ele logar no shell, né? Ele só conseguia mandar os comandos. Aqui não, aqui a gente tem que deixar ele logar no shell para ele conseguir executar o comando, tá? Ele não manda o comando ali via SSH, tá bom? Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos primeiro criar uma pastinha chamada comandos LG User aqui dentro do apt. E aqui dentro desse comandos LG User, nós vamos colocar um link, nós vamos criar um link apontando para os comandos que nós queremos que esse usuário ele utilize, tá? Então eu já deixei aqui de novo para a gente não precisar ficar digitando isso, né? Não gastar tempo. Eu já coloquei quais comandos que eu quero que ele consiga usar. Então, vou criar aqui o link apontando lá para o VTYSH, que é necessário para a gente conseguir puxar as informações do FRR, lá do
o SR bin e apontando ele para a pastinha comandos LG User. Então, vai ser um link de um comando para o outro, né? Então, quando o usuário ele for dar o comando, ele vai vir nessa pasta, ver se esse comando existe, e aí, se ele existir, ele vai executar o comando, né? Uma vez que ele é um link simbólico aqui dentro do nosso servidor. Então, VTYSH, o ping e o traceroute. É isso que eu preciso que esse usuário tenha permissão de executar dentro aqui do meu equipamento, ok? Então, criei. Vamos dar uma olhada lá, opt comandos LG User. Então, ok, já criou aqui os links, né, para os comandos. A próxima parte é mudar o path ali do meu usuário, né? O que que é o path? É onde ele vai buscar os comandos, né? Por padrão, o Linux tem aqui o path padrão dos usuários. Eu vou falar o seguinte, olha, eu vou dar um echo e eu quero que lá dentro da pasta profile, que é onde o Linux vai olhar para ver qual que é o path desse usuário, eu vou informar para ele que o path vai ser o barra opt barra comandos traço lg user, que é exatamente a pasta que nós acabamos de criar ali, tá bom? Então, dei um enter, vamos só dar uma olhada lá, vou dar um cat aqui no on lg user.profile e realmente está aqui, né, o path certinho do nosso usuário, ok? Próximo passo é também configurarmos lá o nosso SSH, né? Então eu vou vir aqui no SSHD. Vamos mudar algumas coisas. Primeiro, em que IP que eu quero que o meu SSH ele escute? Agora eu vou voltar aqui de novo. Nós criamos aqui a subrede, né? 3FF faca 1 barra 64. O meu Hyperglass está rodando, como a gente viu aqui pelo hosts que eu criei, nos 100, que a gente colocou lá naquele arquivo compose.yaml, ok? E aí eu tenho um gateway aqui, 3FF faca 11. Quem que é esse gateway? Se eu der um IP add, nós vamos ver que esse gateway é o meu servidor aqui, né? O host é onde o Docker está rodando. Então, eu vou querer que o Hyperglass converse comigo por esse IP aqui, né? Eu não quero que ele converse por outro IP. Então, eu vou liberar o SSH para escutar nesse IP específico, né? Não para escutar em todos os IPs, né? Não vou liberar para todos os IPs, para todas as interfaces que eu tenho aqui dentro do meu servidor. Eu quero liberar apenas para essa interface, né? No caso, para esse IP. Então, vou voltar lá aqui no SSH. Então, vou mudar aqui para, calma, aqui, 3FF faca 1, 2.2.11. Também vou colocar aqui o quê? O allow users. E qual que é o usuário que eu quero seja liberado aqui? O LG User. Mas não só o LG User, vou colocar um adendo. Eu quero que ele só se ele conversar comigo pelo IP lá do Docker, do container do Hyperglass, né? Então, vai ter que ser o LG User vindo desse IP aqui, 3FF faca 100, ok? A outra configuração que nós vamos colocar aqui é o da chave, né? Então, cadê aqui a Public Key Authentication? Tirar esse I daqui, senão vai dar errado. Vou desabilitar também o Password Authentication, vou colocar como No, ok? E por último, eu vou adicionar novamente lá nossas configurações personalizadas para esse usuário, que eu também já, deixa eu copiar aqui e colar aqui. Então, o match user, LG user, se vier desse endereço, que eu coloquei lá em cima também, 3FF faca 100, aí nós desabilitamos aqui o password, coloquei o authorized keys file, que é o que nós criamos lá anteriormente, e aqui no force command, lembra que quando a gente fez, né, o outro Looking Glass, eu criei aquele arquivinho e coloquei aqui, né, o caminho para o arquivo. Nesse caso, eu não estou colocando o caminho para o arquivo, eu estou colocando o caminho para o bin
barra RBash, que é o bash restrito aqui. Então ele vai logar, ele não vai usar o bash convencional, ele vai usar ali o bash restrito, que não deixa você fazer um monte de coisa. Então é mais uma camada aqui de segurança. E a outra camada é que ele só vai poder usar aqueles comandos lá que nós definimos no path, tá? Que nós colocamos lá no path daquele usuário, ok? E as outras opções aqui são padrões que nós já tínhamos colocado aqui para não liberar para esse usuário, ok? Vou dar um save, foi. Vou dar um systemctl restart ssh. Então, ok, servidor de SSH restartado. Vamos fazer um teste? Se eu tentar, por exemplo, dar um ls-l, aí ele já deu aqui, ó. Ah, peraí que eu tenho que entrar na chave ali, né? Peraí. Hyperglass.sh, agora sim, o comando vai fazer sentido, né? SSH, a chave do Hyperglass, o LG user. Deixa eu mudar aqui esse. Deixa eu digitar, porque senão vai bugar de novo o terminal. Hyperglass LG user, arroba, vou colocar 3ff faca 11, que é o IP do servidor, né? Ele bugou, mas ele funcionou o comando, ó. Aí ele, ok, parece que tá tudo funcionando, né? Vou dar um yes aqui. Só que na hora de eu tentar fazer alguma coisa, opa, ele deu aqui, ó. Pub key denied, né? Ele deu permission denied. Se eu tentar novamente, ó, fazer uma conexão SSH, ele não vai deixar. Por quê? Eu tô tentando acessar, mas eu não estou daquele IP, usando o IP ali do Docker. Então ele não vai liberar para eu conseguir acessar, mesmo que eu esteja aqui no localhost, tá? Então é essa a camadinha de segurança que a gente está colocando. Mas eu sou aqui o root do sistema, né? Então eu consigo dar um su-lg user e acessar aqui o usuário LG user, né? Mesmo que ele não tenha senha nem nada, né? Mesmo sem a chave aqui do SSH. Se eu tentar dar um ls-l, um cat, alguma coisa aqui, eu não vou conseguir, porque ele não está, né? Vamos dar uma olhada aqui no path que eu estou usando. Ele não está dentro lá da pasta comandos LG user, né? O comando ls, o comando cat. Agora, se eu tentar dar um ping 3ff café 10, funcionou o ping. Se eu tentar dar um trace route, vai funcionar o trace route. Se eu tentar dar um VTI, o VTYSH-C, dar um show BGP IPv6 unicast, vamos ver se ele vai funcionar. Vai funcionar também. Então, os comandinhos que eu liberei para esse usuário, ele vai conseguir utilizar, tá bom? Então, é essa ideia aqui de nós limitarmos esse usuário, ok? Agora, a última coisa que eu queria mostrar também, que é uma questão aqui de segurança, é o seguinte: é, se eu dar aqui um SSTLNP e olhar, o meu SSH ele está rodando aqui, ó, no 3FF faca 11. Esse IP, ele é acessível pela internet, né? Eu deixei ele liberado aqui para a internet porque eu quero que o meu usuário consiga chegar até aqui, né, e acesse o meu Hyperglass. Se esse meu cliente aqui ele tentar SSH 3FF PAC 11, deu aqui a mensagem do SSH, vou dar um yes, eu não vou conseguir logar, né? Porque eu não tenho a chave, porque eu não estou usando o LG User, eu não estou vindo ali do 3FF faca 100 que eu coloquei, né? Não estou dentro dos parâmetros. Só que eu sei que aqui tem um SSH, porque eu tentei e ele respondeu, né? Isso daqui não é legal de você ter, né? Porque alguém pode tentar, né, usar isso daqui para fazer um ataque, às vezes, de força bruta, né? Ele já sabe que tem um SSH ali, que isso é um servidor, tal. Não, não é bacana. O que que a gente pode fazer é não permitir acessos vindo de fora. E como que eu faço isso? Com um firewall. Na vida real, eu espero que você tenha um firewall aqui no meio do caminho, aqui entre a sua rede e a internet, né? No nosso caso, a gente não tem. Mas eu poderia, por exemplo, de forma bem caseira aqui, deixa eu copiar para cá para ficar mais fácil da gente visualizar. Fazer uma regrinha de p-tables aqui, né? Usando o IPC tables aqui, eu posso fazer uma regra que se vier aqui do 3FF faca 100 na porta 22 eu aceito. Se vier do localhost 22 também aceito, embora eu já bloqueei isso lá no SSH, né? Nem precisaria ter essa parte aqui.
E tudo que não for, não bater com uma dessas duas regras, eu vou dar um drop, né? Eu não vou nem responder para a pessoa que tem um SSH ali. Então eu posso jogar aqui essa regrinha de iptables, né? Se eu quiser visualizar, dou um ipc tables aqui L, vai estar a regra aqui, né, que eu criei. Agora, vou tentar de novo. Vir aqui e conectar. Ele vai responder, né? Ele vai ficar aqui, vai dar timeout, né? Não vai ter uma resposta do meu servidor mais, tá? Isso daqui é só para mostrar para vocês o que que você tem que prestar atenção, né? Para evitar dor de cabeça aí, tá bom? Então agora o nosso SH ele está funcionando, né? Ele está protegido aqui. Eu já deixei ele de forma a receber só as requisições do meu Hyperglass, né? E também limitar isso, porque mesmo que, digamos que tenha uma falha de segurança lá no meu Hyperglass, a pessoa consiga acessar, né? Pega ali a chave e tudo mais, pelo menos o meu usuário ele está enclausurado ali dentro desse shell, digamos assim, restrito, ok? Agora, o próximo passo que a gente vai fazer agora, a próxima etapa, é adicionar o nosso dispositivo dentro do Hyperglass para que nós consigamos fazer os comandos, né? Porque até agora a gente só preparou o ambiente. A gente não conectou no nosso roteador ainda, no nosso FRR aqui, para conseguir puxar as informações de roteamento, tá? Então essa vai ser a nossa próxima parte. Bem, agora nós já configuramos aqui no SSH, deixamos ele seguro aí para ser acessado externamente. O que que nós precisamos fazer? A gente precisa falar para o Hyperglass o seguinte: qual que é a chave SSH que ele vai utilizar ali para acessar o nosso FRR, né? E o Docker ele tem uma forma bem interessante de disponibilizar isso, né? Da gente conseguir passar essa informação para o Hyperglass. Como que nós vamos fazer? Eu vou entrar aqui no nosso compose.yaml, então eu vou entrar em compose.yaml. E aqui dentro, embaixo do network, mas não precisaria ser necessariamente aqui embaixo do network, mas eu vou colocar por uma questão de organização, uma configuração chamada secrets. E aí eu vou colocar aqui o nome desse secret, vai ser chave SSH, e vou definir qual que é o arquivo, né, desse secret aqui, que vai ser o /etc hyperglass.ssh e vou colocar o chave underline hyperglass, ok? Agora eu vou falar aqui na configuração do hyperglass o seguinte: olha, o hyperglass tem esse secrets aqui chamado chave underline ssh, que é o mesmo nome que eu defini aqui embaixo, tá? Então agora ele vai saber que existe esse secrets e que ele vai apontar para essa nossa chave hyperglass ali, ok? Vou salvar esse arquivo. Não vou reiniciar o Hyperglass porque demora um pouquinho quando reinicia aqui para ele subir. Então, o que que eu vou fazer agora? Configurar o nosso arquivo devices, né? Porque até o momento ele está com aquela configuração, né? Se nós entrarmos aqui no devices YAML, padrão, né? A gente não quer essa configuração padrão. Eu peguei aqui uma configuração, já fiz, né, a configuração para a gente ficar digitando, né? Devices, você coloca os dispositivos que você vai usar. No nosso caso, só tem um, que é esse roteador preto, mas você poderia colocar outros roteadores aqui. O endereço desse roteador. O credential aqui é como que eu vou fazer o login nele. Nesse caso, eu estou usando o usuário LG User e a chave, eu estou colocando aqui a chave SSH. E olha o caminho, run secrets chave SSH. Por quê? Na hora que eu usei essa opção secrets, ele vai criar aqui esse apontamento chamado chave SSH, que é o nome que a gente deu no secrets, que vai apontar para nossa chave de SSH. Tá? Então não preciso colocar o caminho inteiro lá, o barra, etc, hyperglass, ponto. Não, só fiz o secrets e agora eu consigo apontar direto porque ele fica rodando aqui dentro desse diretório, ok? O plataforma eu coloquei o FRR. Aqui nesse ATTRS, que seria tipo, um attributes aqui, eu coloquei o source 4 e source 6, que seriam quais os endereços de IPv6 que o Hyperglass vai usar como origem na hora de fazer um traceroute, de fazer um ping, por exemplo. E aí ele vai usar o IP de origem, que é o IP do meu próprio roteador aqui, tá? O 3FF faca 11, ok? Que é o endereço que eu estou apontando lá, ok? Então é isso, tá? Se vocês quiserem
saber mais do que eu posso colocar aqui, vai aqui na documentação, né? Então aqui tem a parte do credentials, né? O que você consegue colocar. Ah, quero usar senha, né? Não me importo muito aqui na questão de segurança aqui, não quero usar a chave de SSH. Fica à vontade aqui para você dar uma olhadinha na documentação, ok? Então vou pegar essa configuração aqui, vou salvar. Então vou apagar isso daqui e vou copiar para cá. Salvei. E agora eu consigo reiniciar o meu Hyperglass, systemctl restart Hyperglass. Ele demora menos do que o start, porque agora é só dando um restart. Se eu vir aqui no Docker Logs, consigo ficar acompanhando, né, para verificar se não vai ter nenhum erro. E ele vai ficar um tempinho nesse start UI build aqui, tá? E aí a gente vai usar de novo a mágica da edição. E aí eu já volto para a gente continuar aqui as nossas configurações. Bem, voltamos aqui com a mágica da edição e já reiniciou o meu Hyperglass, né, que ele está funcionando, ok. Se eu dar um F5 aqui, carregou a página, vou clicar no meu roteador e aí ele mostrou agora para mim aqui as opções que eu tenho, né. Isso daqui até funciona assim, né? Ah, já está funcionando. Se eu colocar aqui o 65003 aqui no BGP SPF, ele fez a consulta, ele trouxe aqui o 65003. Então, olha, autenticou com a nossa chave de SSH, fez lá a consulta certinho. Se eu tentar fazer um ping, colocar aqui 3FF, café 10, ele deveria funcionar. Aqui o ping funcionou, né? Funcionou aqui o ping. A única coisa que não tá funcionando muito bem aqui é que ele não pega o meu IP, né? Eu não sei se foi algo que eu não configurei, não consegui descobrir, mas ele não pega, né? Deveria pegar aqui. Se eu fizer um trace route, ele funciona, mas, por exemplo, se eu tentar fazer aqui o BGP route, 3FF, café, ele não funciona, né? Ele dá um something went wrong. E assim, e é isso, né? Não tem. Ele não dá um a mais aqui, olha, o que que deu errado. Ele só dá, não deu certo, né? Então, esses comandos que já vêm prévios, são bons, funcionam, mas não é assim, às vezes não, né? Dá uns probleminhas aqui e tal. Então, qual que seria interessante? Você definir os seus comandos. E você pode fazer isso aqui no Hyperglass, tá? Seguindo de novo lá a documentação, eles têm a opção aqui, ó, Add Your Own Command. Ele mostra como que você adiciona os seus comandos. Nós vamos usar esse arquivinho aqui chamado directives.yaml, tá? E aí nesse arquivinho nós vamos colocar os nossos comandinhos. E ele tem um monte de opção aqui bem interessante nesse directives file. Você pode fazer regras, por exemplo, usar aqui uma condição, ó, tem que ser um IP que seja a máscara aqui, né, que seja de 1/8 até 1/24, por exemplo. Então você consegue definir várias coisas, você consegue fazer validações aqui, você pode colocar dois comandos juntos, né? Você usa regex aqui para validar. Então tem bastante coisa é, que a gente podia ficar aqui o dia inteiro falando, tá? Mas o que que eu fiz? Eu criei aqui quatro configurações, ok? Então eu criei uma configuração para fazer um BGP route ali, para a gente conseguir ver, pesquisar a rota. Eu criei um para fazer uma regex, se você quiser usar a regex ali para filtrar um ASPF. Um de ping, tá? Deixa eu até arrumar aqui, ficou um espacinho aqui a mais, IPv6 aqui. E um de trace route, tá? Basicamente você coloca o nome que vai aparecer lá para o usuário, a regra, esse rules, qual que é a condição? Aí você usa um regex aqui. Nesse caso, eu coloquei um ponto asterístico aqui para ele aceitar tudo, tá? Mas você poderia, por exemplo, colocar aqui uma regex pequenininha. Eu vou colocar no do ping, validando que tem que ser um IPv6 válido, né? Então fiz ter essa regex aqui gigantesca, né, para saber se é um IPv6. Você pode usar isso, tá? E aí você também pode negar alguns comandos, dando um denial, por exemplo, aqui, né, ao invés do permit. Tudo isso, tá, pessoal? Tá aqui na documentação. Aí você pode customizar isso, tá? Aqui eu já fiz bem simples. E aqui você coloca o comando. No caso, o nosso comando show BGP IPv6 unicast, show BGP IPv6 regex,
ping menos 6 menos C4 para só fazer quatro pacotes aqui do ping. E o traceroute, e esse target vai ser o que o usuário vai digitar, ok? Então, eu vou pegar aqui esses comandos aqui que eu já fiz. Vou vir aqui agora no meu servidor, criar o arquivo directives lá dentro do barra etc hyperglass directives.yaml. Vou copiar para cá, ok? Copiado. Vou salvar. E aí, o que que nós temos que fazer também? A gente tem que voltar lá no Devices. Então, vou entrar aqui de novo no Devices. E aqui embaixo. Ah, eu. Peraí. Aqui. Aqui embaixo, nós vamos precisar colocar um directives. Directives. Deixa eu ver se eu estou digitando certo. Ok. E colocar as diretivas que nós acabamos de criar lá. Tá? Então, eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V aqui. Calma aí. Set paste. Aqui. Mesmo assim, ainda ficou meio zoado aqui. Pronto. Vamos ter que colocar as diretivas que nós criamos. Então, e qual que são essas diretivas, né? O que que eu tenho que colocar aqui? O nome delas, tá? Esse nomezinho aqui, ó. Tá? Então, peguei esses nomes e coloquei aqui. Para ele saber, ó. Vai lá no arquivo de directives lá e vê qual que são as diretivas que eu criei. E o que que eu vou fazer aqui também? Eu vou usar essa opção aqui, ó, que é o built-ins, e aí eu vou dar um false. Porque eu não quero que ele traga aquelas diretivas padrões. Eu quero que ele use só essas quatro aqui, tá? Aí eu vou pegar aqui, dar um WQ para salvar e systemctl restart hyperglass novamente. E como a gente bem sabe, dá uma reiniciada. Vamos deixar o logs aqui só para a gente saber se tudo funcionou e a gente já volta. Bem, voltamos, reiniciou aqui o Hyperglass e agora a gente vem no nosso clientes, dá um F5 aqui e vamos testar os comandos, né? Se nós olhamos agora, ó, os comandos estão do jeito que nós deixamos, né? Que nós digitamos aqui no description aqui, né? Então, do nomezinho bonitinho que tá aqui, né? O BGP, regex, BGP route e assim por diante. Mas não tem que estar só bonitinho, tem que funcionar também, né? Será que vai funcionar? Então, eu vou vir aqui, ó, no regex, vou colocar o 65002 para saber as rotas que estão vindo lá do meu trânsito 2. E ele puxou, né? Puxou certinho aqui as rotas, apareceu aqui para mim, né? A rota café barra 32, né? Com o prepend que a gente tinha feito. Vamos dar uma olhada aqui no route também, BGP route, colocar a rota direto, café, dois pontos, dois pontos. E eu consigo puxar também, né? Eu vejo de onde está vindo essa rota, né? Tem dois caminhos aqui possíveis. Posso testar o ping. Aí o ping a gente colocou a regex aqui do IPv6, né? Tenta colocar um IPv4 aqui para ver se ele aceita. Não aceitou, né? Ele deu um not valid aqui, no matched validation rules, né? Então ele deu o erro lá porque não bateu com a regex. Agora, se eu colocar um endereço IPv6 válido aqui, vamos ver se vai funcionar. Ok, funcionou. Se eu olhar o traceroute. Ah, não coloquei o. Ah, mas ele funcionou mesmo assim, né? Eu não coloquei o final ali do prefixo do IP, mas ele funcionou aqui, o traceroute. Então, todos os comandos aqui funcionaram. Óbvio, aqui é o simples, né? Você vai implementar mais comandos ou menos, não sei, às vezes você só quer liberar um ou dois aqui, mas já deu para ter uma ideia de como que você faz, tá? Essa parte de construir aqui o devices e as diretivas tem aqui na documentação. Como eu falei, ela tem alguns exemplos assim, mas não fica muito claro às vezes o que tem que fazer. Então, eu fiz algumas tentativas e erro. Por exemplo, esse condition null eu tentei usar e não funcionou muito bem. Então, é mais o caso de você ir experimentando, mas pelo menos o esqueleto aqui a gente conseguiu deixar funcional dentro do nosso tutorial, tá bom? É,
Aí você agora tem duas opções, né? Você pode usar aqui o Hyperglass, você pode usar aquele outro Looking Glass lá com base em PHP, cada um tem as suas características. O outro é um pouquinho mais leve, o Hyperglass ele é um pouquinho mais pesado e às vezes ele demora, né? A gente vê aqui na hora de reiniciar, ele não é o mais leve aí que você tem, mas funciona muito bem. Tem mais coisas do que o outro em PHP, né? Tem mais features aqui para você utilizar, então é algo importante. Uma coisa que faltou, né, a gente falar aqui, lá no outro Looking Glass a gente falou de anti-spam, né, para evitar ali o abuso. Aqui a gente não falou disso, né? Ele não vem com esse anti-spam integrado. O que que você pode usar? Um proxy reverso, né? Ele pode usar aqui o CAD ou um Nginx aqui, um Apache 2 para fazer essa questão de controle ali do que as pessoas estão te mandando, né? Fazer um rate limit, por exemplo. Então, é, é uma opção, tá? Mas por conta do tempo aqui a gente não tem como mostrar fazendo aqui essa configuração também, né? Fica algo aí para você pesquisar por fora. Mas a parte do Looking Glass funcional, com as consultas funcionando aqui corretamente, nós conseguimos fazer. Espero que vocês tenham gostado aí e que todo mundo possa utilizar, né, o Hyperglass ou o outro Looking Glass ali, mas o serviço de Looking Glass como um todo para ajudar a comunidade aí, de novo, não só ajudar a sua rede, mas ajudar toda a internet, tá bom? Obrigado aí pela atenção, pessoal, e até mais.